Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à aula de Geometria 1, onde nós vamos estudar ângulos na circunferência, tá? Esse vídeo vai ser diferente de outros, né? Que é um vídeo, digamos, mais recente que os outros vídeos da playlist, tá? E ele também não vai ser editado, então tá ainda aí o vídeo bruto, né? Então perdoem aí as falhas, as gaguejadas, etc. Tá? Bom, então, dentro do ângulos da circunferência, nós vamos conhecer, né, congruência, adição e desigualdade de arcos. Vamos ver a definição de ângulo central, ângulo inscrito, ângulo de segmento ou semi-inscrito, né, e as suas relações aí, né, com ângulos formados na circunferência. E a gente vai resolver alguns exemplos. Então, a primeira coisa, né, que temos aqui é que duas circunferências são congruentes quando têm raios iguais, tá? Então, as circunferências, elas não precisam ter o mesmo centro, elas podem ter centros distintos. Mas se tiverem os mesmos raios, então, ou melhor, desculpe, se as circunferências tiverem o mesmo raio, então elas são congruentes. E aqui temos a primeira relação, né? Então, é uma relação de congruência entre dois arcos, né? Então, dois arcos A e B, C e D, de uma circunferência de centro O, eles são congruentes se, somente se, os ângulos AOB e COD são congruentes, tá? Então, temos o arco AB, né? E um ângulo correspondente aqui formado, né, com um vértice no centro da circunferência AOB, né? Temos o arco CD e o ângulo correspondente a ele, né, com um vértice no centro da circunferência, né, que é o COD, tá? Então, se os ângulos com vértice no centro, né, eles forem congruentes, então dizemos que estes arcos aqui também são congruentes. E aí temos que numa circunferência de centro O, o arco AB é a soma dos arcos AC e CB, se somente se o ângulo AOB é a soma dos ângulos AOC e COB, né? Então, eu tenho aqui o arco AB, ok? Como vocês estão vendo aqui, que ele tem um ângulo correspondente a OB, né? E temos os arcos, né? AC e CB, onde os ângulos correspondentes a esses dois arcos é AOC e COB, tá bom? Então, o arco AB é o arco soma dos arcos AC e CB, se e somente se o ângulo correspondente a AB for igual à soma dos ângulos correspondentes a AC e CB, tá? No caso aqui, fica claro, né, que AB representa a soma de AC e CB, porque AC e CB são adjacentes, né? Vamos dizer aqui, né, a gente pode associar essa relação, tá? Eles são adjacentes e juntos estão formando o arco AB, né? Mas eles poderiam estar separados, né? Como, por exemplo, vou botar aqui, vamos lá, se eu estender aqui, né? Digamos aqui eu tenho o ponto B' e o ponto, aqui estendendo, C', né? C'. Digamos então que o arco C', B' é congruente ao arco CB, tá bom? Eles são congruentes. Vamos botar aqui, ó, o tracinho aqui, né? Para dizer que eles são congruentes, tá? Então temos que o arco AB ele representa também a soma dos arcos AC e C'B', tá? Então veja que nesse caso aqui C'B' e AC não são arcos adjacentes, tá bom? Mas a soma deles pode resultar no arco AB, tá bom? E agora vem a desigualdade de arcos, tá? Então, numa circunferência de centro O, e o arco AB é maior que o arco CD, se somente se o ângulo AOB é maior que o ângulo COD. Tá? Assim, se dois arcos não são congruentes, quer dizer que um dos arcos é maior do que o outro. Tá? Então,
o arco maior tem um ângulo correspondente maior, né? Então, veja, o ângulo AOB é visivelmente maior que o ângulo COD, né? Então, o arco AB vai ser maior que o arco CD. E aí, algumas observações, viu? Estudamos em aulas anteriores, né? Círculos congruentes, círculos, setores circulares, segmentos circulares, tá bom? Então, círculos congruentes, a gente pode estender a definição para de circunferências congruentes, tá? Então, quer dizer, do jeito que circunferências congruentes são circunferências que têm raios iguais, círculos congruentes são círculos que possuem o mesmo raio, tá? Setores circulares congruentes, né, pode ser estendido pode ser entendido pela definição de arcos congruentes, tá bom? Então, se arcos congruentes são arcos que têm ângulos correspondentes, né, congruentes, então setores circulares congruentes também são setores que possuem ângulos congruentes, tá? E o mesmo vale para setores circulares desiguais, tá bom? Se dois setores circulares não são congruentes, quer dizer que um deles é maior que o outro. E o setor circular maior é o que tem o ângulo maior, tá? E também vale para segmentos circulares congruentes, tá bom? Segmentos, né? Lembrando aqui, vou fazer um desenho tosco aqui de uma circunferência, né? Então, eu tenho aqui um segmento circular, né? Que é essa região aqui, e ele forma um ângulo, né? Com um vértice no centro da circunferência. Então, segmentos circulares que possui o maior ângulo é aquele que é o maior, né? Então, segmento circular. O maior segmento circular é o que possui o ângulo maior, tá bom? Os conceitos sobre arcos que emitimos são de arcos de uma mesma circunferência, né? Nós apresentamos arcos que estão na mesma circunferência. Entretanto, se os arcos estiverem em circunferências diferentes, então vocês podem fazer algum tipo de comparação desde que essas circunferências sejam congruentes, tá bom? Agora a definição de ângulo central, né? Então, ângulo central relativo a uma circunferência é o ângulo que tem o vértice no centro da circunferência, tá? Então, por exemplo, o ângulo AOB. Então, A e B são pontos da circunferência e O é o centro da circunferência. Então, o ângulo AOB é o ângulo central, tá? E esse ângulo central, ele tem como arco o arco AB. Então, esse arco AB é o arco correspondente ao ângulo central AOB, tá bom? Ou AB é o arco que é subentendido por AOB. Então, quando eu falar ângulo central AOB, então fica entendido que existe o arco AB. E também, se eu falar o arco AB, fica entendido que existe um ângulo central AOB, né? Onde O é o centro da circunferência. Bom, eu não vou fazer essa leitura, mas só para ficar claro, tá? Então, se eu tenho aqui um arco, tá? Vamos botar assim, considerando que aqui é O, e aí eu tenho um arco aqui AB, ok? Tá? A medida alfa do ângulo central AOB também é a medida do arco AB, tá? Então, a medida do arco AB, vamos botar aqui, a medida do arco AB, medida, né? Vamos botar assim. A medida do arco AB, ele é igual à medida do ângulo AOB, ok? Que no caso aqui é alfa. Opa, eu botei outro, né? No caso aqui, ele vai ser alfa. Pronto.
Então, assim alguns exemplos, né? Então, por exemplo, eu tenho que o ângulo AOB mede 60 graus. Então, o arco AB vai ter medida de 60 graus. O ângulo COD mede 150 graus, né? Isso aqui é um ângulo central, tá bom? Então, o arco subtendido pelo ângulo AOD também mede 150 graus. Ângulo inscrito relativo a uma circunferência. Era para eu ter dado um destaque aqui, né? Tá. Ângulo inscrito, tá bom? Então, um ângulo inscrito relativo a uma circunferência é um ângulo que tem o vértice na circunferência e os lados eles são secantes à circunferência. Então, exemplo, o ângulo AVB, tá? O ângulo AVB, o vértice dele pertence à circunferência e os lados do ângulo são secantes, né? À circunferência. Então, eu tenho o lado VA e o lado VB, ok? E esse ângulo aqui, inscrito, ele tem um ângulo correspondente, desculpa, o ângulo central AOB e também tem um arco AB, tá bom? Então, quando eu falar ângulo inscrito AVB, fica entendido que existe o ângulo central AOB e existe um arco AB, tá? Bom, e aqui é uma relação entre o ângulo inscrito e o ângulo central, ok? Então, o ângulo inscrito é metade do ângulo central. Então, ou seja, se eu tenho um ângulo AVB que está medindo alfa, e o ângulo central correspondente ao ângulo inscrito AVB, que é o ângulo AOB, ele tem medida beta, tá? Então, isso quer dizer que a medida alfa representa a medida beta dividido por 2. Ou alfa é a medida do arco dividido por 2. Todo ângulo reto inscrito subtende uma circunferência, tá bom? Então, embora não possa não estar claro no problema que você estiver trabalhando, que é uma semicircunferência, né? Mas se você vê que eu tenho um ângulo inscrito que mede 90 graus, então quer dizer que o arco AB é uma semicircunferência cuja medida é 180 graus, tá bom? E B, um triângulo que tem os vértices numa semicircunferência, ele está inscrito nela, ok? Então, se eu tenho um triângulo cujos vértices estão numa semicircunferência, então dizemos que esse triângulo é um triângulo inscrito na semicircunferência, ok? E assim, unindo, né, os itens A e B, temos que todo ângulo reto é inscritível numa semicircunferência. E, reciprocamente, todo ângulo inscrito numa semicircunferência, com os lados passando pelas extremidades da semicircunferência, ele é um ângulo reto, tá? Eu gostaria até de mostrar isso aqui no GeoGebra. Então, vou colocar aqui um círculo, né? O ideal seria uma semicircunferência, né? Então, deixa eu tirar esse círculo e botar aqui uma reta, tá? Então, eu tenho aqui uma reta e eu vou botar aqui marcar o ponto médio desses dois pontos, né? Ok? Aqui. E assim, na verdade, a reta não era nem necessária, né? Deixa eu tirar a reta. Bom, e aqui eu vou botar uma semicircunferência, né? Tem até o semicírculo, né? Poderia ter feito aqui, ó. Semicírculo, pronto. Fica melhor assim. Ok? Então, eu vou marcar um ponto nesse semicírculo. Isso aqui é um semicírculo. E aí eu vou definir aqui um ângulo inscrito nesse semicírculo, tá? Na verdade chama semicírculo, mas é uma semicircunferência na nossa visão. Então, esse ângulo que está inscrito nessa semicircunferência e que passa nas extremidades da semicircunferência, ele é um ângulo reto, tá bom? Isso a gente pode medir aqui, ó.
Deixa eu ver aqui. Pronto. Tá aqui. Tá medindo 90 graus. Ó. Tá vendo? Então, seja lá onde esse ponto estiver, ok? Ele vai estar medindo sempre 90 graus. Tá bom? Então, vamos voltar lá para o nosso slide. Bom, e aí ele diz, né, que todo ângulo inscrito numa semicircunferência, com seus lados passando pela extremidade, é um ângulo reto, né? Repetindo. Tá? Então, uma condição necessária e suficiente para um quadrilátero convexo ser inscritível é possuir ângulos opostos suplementares. Bom, o que, que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, né? Eu vou fazer aqui um desenho de um quadrilátero e vamos supor que esse quadrilátero aqui é inscritível, tá? Uma circunferência. E aí eu vou marcar aqui os pontos A, B, C e o ponto D, né? Supondo que esse aqui é um quadrilátero inscritível. Então, isso quer dizer que existe uma circunferência que passa pelos vértices desse quadrilátero, tá? Finjam que essa linha verde aqui é uma semicircunferência, ou desculpa, é uma circunferência, senão não vai dar certo, tá? Então, se esse quadrilátero aqui é inscrito numa circunferência, então quer dizer que esse ângulo A mais esse ângulo C, eles medem 180 graus, que são os ângulos opostos, tá? Então, A mais C é igual a 180 graus. Assim como os ângulos B e D, né? A soma deles também vai dar 180 graus. Tá bom? Aqui. Então, para que um quadrilátero seja inscritível a uma circunferência, essa relação aqui tem que ser vista, tá? A soma dos ângulos opostos tem que ser igual a 180 graus. Se essa condição não é satisfeita, então quer dizer que o quadrilátero não é inscritível na circunferência. Agora vamos para a definição de ângulo semi-inscrito, né? Então, um ângulo de segmento ou ângulo semi-inscrito relativo a uma circunferência é um ângulo que tem o vértice na circunferência, um lado secante e o outro lado tangente à circunferência, né? Então, está aqui, eu tenho o ângulo que está no vértice A, que tem vértice no ponto A, que é um vértice da circunferência. Um dos seus lados é tangente, tá bom? Então, um dos lados está nessa reta tangente, né? A circunferência, que passa no ponto A, e o outro lado ele é secante à circunferência, né? Que é o lado AB, tá? E assim formando o ângulo alfa, tá? Veja que esse ângulo alfa está do lado do arco AB, né? O arco AB é o arco que está dentro do ângulo, né? Alfa, ok? Então, esse ângulo alfa é um ângulo semi-inscrito. Tá? E a relação entre um ângulo semi-inscrito com um ângulo central, voltando aqui, né? O ângulo semi-inscrito aqui, alfa, e o ângulo central é o ângulo AOB, né? Ok? Então, a relação dele é a mesma relação para um ângulo inscrito. Tá? Então, alfa ele é equivalente à metade do ângulo central. E agora vamos para o conceito de arco capaz. Vamos botar aqui no GeoGebra, né, novamente. Deixa eu apagar aqui, né? Cadê? Deixa eu apagar aqui tudo que eu fiz e vou colocar aqui uma circunferência, né? É uma circunferência qualquer, tá? Aqui a circunferência, vou localizar 2 pontos, tá bom? Para facilitar aqui, né? Eu vou exibir os pontos, né? Então, vou aqui exibir o rótulo, na verdade, né? Que
Para melhor ilustrar, né? Vou chamar aqui de ponto A e esse daqui de ponto B. Vou nomear para ponto B. Pronto. E esse ponto aqui vai ser o ponto O, que é o centro da circunferência. Bom? E esse ponto aqui eu vou chamar de ponto P. Ok? Então, dessa forma aqui, eu tenho dois arcos definidos pelos pontos A e B. Tá? Eu tenho o arco AB e tenho o arco APB. Ok? Vou passar aqui até uma corda aqui, né? A corda AB. Pronto. Tá aqui. Bom? Beleza. Então, esse arco AB é o arco AB, né? Até para facilitar, eu vou até alterar a cor, né, do arco. Eu vou botar aqui esse arco aqui, tá? Então vai ficar A. Opa, errei. Vamos botar assim, né? O arco AB está aqui em destaque e o arco APB, né? Aí eu vou alterar até a cor. Vou botar ele aqui vermelho, o AB, e o arco APB eu vou botar de azul. Tá? Vou aqui escurecer mais, para ficar bem interessante, para vocês entenderem aqui o que está sendo feito. Tá bom? Então, eu vou colocar aqui marcar o ângulo central, né? Tá? E, inclusive, eu posso até ver a medida desse ângulo central aqui. Ó. No caso aqui, o nosso ângulo central mede 126,37 graus. Tá? E aí eu vou marcar um ponto no arco APB, que vou chamar aqui de V, né? Tá? E assim, eu tenho um ângulo inscrito AVB, né? Tá bom? E eu vou também exibir a medida do arco AVB, que é a metade do arco, do ângulo, desculpa, arco não. O ângulo AVB, que é metade da medida do ângulo central AOB, tá bom? Então, observe o seguinte, aonde o ponto V estiver no arco APB, a medida é a mesma, tá? Vai ser sempre a mesma. Então, desde que o ponto V seja um ponto do arco APB e não do arco AB, tá bom? Ele vai dar sempre a mesma medida, que é a metade desse ângulo central aqui, tá bom? Inclusive, se o ângulo... deixa eu passar aqui uma reta tangente, tá? Reta tangente, né? Vou botar aqui, do lado de cá, e esse do lado de cá, tá? Facilitar para vocês também verem uma coisa aqui com relação ao ângulo semi-inscrito, né? Então, o ângulo semi-inscrito, ele também mede metade. Opa, não, desculpa, faltou botar a corda AB, né? Pronto, agora sim. Então, o ângulo semi-inscrito, ele também mede a metade desse ângulo central aqui, né? Tá aqui, né? Ok? É isso. Então, aonde esse ponto V estiver, né, desde que ele seja um ponto do arco APB, a medida dele vai ser sempre a metade da medida do ângulo central do arco AB. Ó, tá? Posso até alterar aqui, né? E aí ele altera junto, né? Aqui, ó. Ok? Ele não muda, tá bom? Então, aonde tiver, é sempre a mesma medida, né? Que é a metade. Então, o arco APB, ele é chamado de arco capaz desse ângulo aqui AVB, tá bom? Então, quando falar arco capaz, é esse arco aqui do ângulo AVB, que esse ângulo aqui é o ângulo que subtende o arco AB, né? Tá bom? Agora, a definição de ângulo excêntrico interior. Então, se duas cordas se cortam em um ponto interior a uma circunferência, distinto do centro, então qualquer um dos ângulos que elas formam é chamado de ângulo excêntrico interior, tá bom?
Então, veja, eu tenho aqui a corda AB e a corda CD, né? Onde essas cordas aqui, né, a interseção entre elas é um ponto no interior da circunferência que não é o centro, tá? E aí foi marcado aqui o ângulo X, mas poderia ser um ângulo aqui em cima. Sendo que no ângulo X, eu vou ter dentro do ângulo X o arco B e do lado de cá, né, como é um ângulo oposto pelo vértice, opa, vamos lá, o lado de cá é um ângulo oposto pelo vértice a esse ângulo X, então ele também mede X, tá? Então, dentro desse ângulo X temos o arco B e dentro desse ângulo X temos o arco A. Então, existe uma relação entre a medida de X com as medidas dos arcos A e B, que é exatamente essa, tá? X é a média aritmética dos arcos A e B, tá bom? E agora nós temos o ângulo excêntrico exterior. Então, se com origem num ponto exterior à circunferência, traçamos duas semirretas, ambas secantes à circunferência, ou ambas tangentes à circunferência, ou uma secante e a outra tangente, estas semirretas formam um ângulo que é chamado de ângulo excêntrico exterior, tá? Então, está aqui as três situações que foi descritas, né? Então, temos aqui um ponto, né? Onde foi traçado duas semirretas, aonde essas semirretas têm que interceptar a circunferência, tá? Então, ou as duas semirretas são secantes, como tem aqui, ou uma é secante e a outra é tangente, como acontece aqui, ou as duas são tangentes, tá? Veja que dentro do ângulo são formados dois arcos, né? Esse ângulo aqui mede x, né? E dentro desse ângulo é formado dois arcos, A com medidas A e B, aqui também, tá bom? São formados dois arcos dentro do ângulo, né? A e B, e aqui também, tá? Mesmo sendo tangente, nos pontos de tangência é formado dois arcos, né? A e B. Então há uma relação entre a medida x com as medidas dos arcos formados dentro do ângulo x. E a relação é essa daqui. Né? A medida de x é a semidiferença dos arcos, né? Agora, é claro, do arco maior menos o arco menor, né? Ou, se quiser, pode botar em módulo, né? Ok? Mas a questão é que x vai ser a menos b dividido por 2, tá bom? E aqui nós vamos ver um exemplo, tá? Para facilitar, né? Ele quer que determine o valor de x, tá? Então, vamos copiar aqui a letra A para a gente fazer em outro local. Então, tá aqui a letra A da primeira questão. Né? Aqui a primeira questão, letra A. Então, eu tenho aqui que x ele é um ângulo inscrito na circunferência, aonde o arco subtendido pelo ângulo inscrito x mede 70 graus. Então, sabemos que a medida de x é a metade da medida do arco subtendido, né? Então, x vai ser igual a 70 graus dividido por 2, que é igual a 35 graus. Bom, vejamos agora a letra B. Copiando aqui, né? A letra B. Então, está aqui a letra B, né? Vou botar aqui maior. Ok? Então, a letra B, o ângulo X, né? É um ângulo excêntrico interior, né? Lembrando que aqui também vai medir X, né? E dentro do ângulo X temos dois arcos, um medindo 150 graus e o outro medindo 50 graus. Nesse caso aqui, a medida do ângulo excêntrico interior ele é igual à média aritmética desses arcos subentendidos, né? Então, x ele vai ser igual a 150 graus mais 50 graus dividido por 2, né?
que aí fica 200, né? 200 graus sobre 2, que dá 100 graus. Bom, se ao invés do ângulo x tivesse marcado esse ângulo aqui, y, né? Vamos supor aqui esse ângulo y, tá? Aqui fica o seguinte, o ângulo de 150 graus e esse outro ângulo aqui são ângulos suplementares, né? Está sendo cortado aqui, porque eles estão aqui numa mesma reta, né? São ângulos adjacentes, né? E suplementares. Então, se aqui é 150, então quer dizer que aqui vai ser 30 graus, né? A mesma coisa vale para esse ângulo de 50 graus com esse outro aqui, né? Se aqui é 50 graus, então aqui vai ser 130 graus, tá bom? Então, esse ângulo y, ele seria o ângulo de 30 graus mais 130 graus dividido por 2, né? Que vai dar 160 graus sobre 2, que dá 180 graus. Opa, 180 não, desculpe. Ele vai dar 80 graus, né? Aqui, 80 graus. Vamos agora para a letra C, né? Letra C. Vou pegar aqui a imagem. Letra C. Está aqui maior. Pronto, beleza. Então, na letra C, temos que esse ângulo X, né, esse ângulo X, ele é um ângulo semi-inscrito, né? E o arco subtendido por esse ângulo mede 120 graus. E no caso, essa relação é a mesma do ângulo inscrito, né? Ou seja, ele vale a metade do arco subentendido, né? Então fica 120 graus dividido por 2, que vai dar 60 graus. Tá? Agora, letra D. Aqui, letra D. Pegando aqui a letra D. Bom, na letra D, o ângulo X, ele é um ângulo excêntrico exterior, né? Onde ele subtende dois arcos, né? Que é o arco de 100 graus e o arco de 50 graus. Então, o ângulo X, a medida dele é a semidiferença dos arcos subtendido por ele, né? Então, X vai ser o ângulo de 100 graus menos 50 graus dividido por 2. Que aí fica 50 graus sobre 2, que dá 25 graus. Bom, e agora vamos para a letra E. Letra E. Vou pegar aqui. Letra E. Deixa eu subir mais. Pronto. A letra E é a mesma coisa, né? Eu tenho que o ângulo X, ele é um ângulo excêntrico exterior, né? No caso aqui, ele tem um lado secante e um outro lado tangente, tá bom? E aí ele subentende dois arcos, né? Um medindo 165 graus e o outro 65 graus, né? Então, temos que x ele vai ser 165 graus menos o ângulo de 65 graus dividido por 2, que aí vai dar o ângulo de 100 graus sobre 2, que é igual a 50 graus. Tá? E, por fim, temos a letra F, né? Então, vamos dar uma olhada e pegar aqui a letra F.
Ok. Nessa letra F também temos que o ângulo X ele é um ângulo excêntrico, né, exterior, né, onde um dos lados é tangente à circunferência e o outro lado é secante, sendo que ele passa pelo centro da circunferência, né? Então, quando ele passa pelo centro da circunferência, então ele divide a circunferência em duas semicircunferências, que a gente sabe que mede 180 graus, né? E aí nós estudamos, agora há pouco, a questão da soma, né? O arco soma, né? Então, esse lado aqui são dois arcos, né? Que está subtendido, cuja soma vai dar 180 graus. Então, quer dizer o seguinte, que se esse primeiro aqui vale 110 graus, quer dizer que esse outro aqui vai valer 70 graus. Tá? Então, X, ele vai ser 110 graus menos 70 graus. Okay? Isso aqui vai ficar 40 graus dividido por 2, que é igual a 20 graus. Bom, então essa é a medida de x. Passamos agora para o segundo exemplo. Opa, não, aqui eu coloquei as soluções, né? Então, segundo exemplo, né? Calcular o valor de alfa aqui nessa situação. Vamos copiar. Questão 2. E vou aumentar aqui para vocês verem, tá? Aí vamos lá para algumas explicações, tá bom? Temos que esta reta aqui, ela é tangente à circunferência, tá? Ela é tangente no ponto B. Como o segmento OB é perpendicular a essa reta, então quer dizer que OB é um raio da circunferência. Logo, O é o centro da circunferência, né? E OA vai ser o outro raio, né? Então, temos que AOB é um ângulo central, tá bom? Ele é um ângulo central. Alfa, né? Como ele é oposto pelo vértice com esse ângulo de cá, então quer dizer que ele também mede alfa. Então quer dizer que alfa ele é um ângulo inscrito, semi-inscrito nessa circunferência, né? E como um dos lados de alfa é a corda AB, né? É a corda B, então quer dizer que a medida de alfa é metade da medida de AOB, tá bom? Então quer dizer que a alfa é igual a AOB dividido por 2. Ok? Como AO, né? AO e OB são raios da circunferência, então quer dizer que eles têm a mesma medida. Tá? Então, com isso, podemos concluir que o triângulo AOB é um triângulo isósceles de base AB. Então, isso quer dizer que a medida dos ângulos da base, né, esse ângulo aqui, ele tem a mesma medida que esse, né, de 40 graus. Então, quer dizer que aqui ele vai medir 40 graus. Né? Então, com isso, podemos concluir que, como aqui mede 40, mais 40 dá 80, então esse ângulo aqui vai medir 100 graus. Já vou eu escrever 180. Desculpe aqui, é 100 graus. Tá bom? Então, isso quer dizer que o ângulo AOB, né, AOB, ele tem medida de 100 graus. Sabendo a medida de AOB, a gente consegue, então, já determinar a medida de alfa, né? Então, a medida de alfa vai ser 100 graus dividido por 2, que dá 50 graus. Tá? E assim a gente conclui o exemplo 2.
Agora, vamos ao exemplo 3, né? Determine as medidas dos ângulos de um triângulo obtido pelos pontos de tangência do círculo inscrito com os lados de um triângulo ABC, sendo que A é igual a 60 graus, B é igual a 40 graus e C é igual a 180 graus. Né? Então, vamos copiar aqui o enunciado, né, todo, e passar lá para outra janela, né? Aqui. Passei para cá. Ó. Pronto. Então, utilizando a descrição que está no problema, nós construímos aqui, né? Então, ele diz que é uma circunferência que é inscrita num triângulo ABC, onde o ângulo A mede 60 graus, o ângulo B mede 40 graus e o ângulo C mede 80 graus, tá? E os pontos de tangência da circunferência com os lados do triângulo forma esse outro triângulo aqui, que eu não botei o nome, né, nos vértices, mas vamos nomear como P, M, P, Q, P, Q, R. Tá? Vamos chamar assim, triângulo PQR. Ok? Então, esse triângulo PQR é o triângulo formado com vértice nos pontos de tangência da circunferência com os lados desse triângulo aqui, né? Então, ele quer saber quais são as medidas, né, do ângulo P, do ângulo Q e do ângulo R, né? Bom, então, vamos pensar da seguinte maneira, né? Eu sei que, por exemplo, vou começar pelo ângulo A, né? No ângulo A, eu tenho aqui a medida de 60 graus, tá? Eu já sei que ele tem essa medida aqui. Como ele tangencia, né, os lados AC e AB, né? Tangencia a circunferência nos pontos P e Q, então quer dizer que AP e AQ têm a mesma medida. Né? Nós já vimos isso em outra aula. Então, AP tem a mesma medida que AQ. Tá? Então, isso quer dizer que o triângulo APQ é um triângulo isósceles de base PQ. Então, isso quer dizer que o ângulo APQ, esse ângulo aqui, e o ângulo AQP, esse ângulo aqui, eles são congruentes, né? Esses dois ângulos aqui são congruentes. Então, se aqui o ângulo A mede 60 graus, quer dizer que P mais Q, né, esses dois ângulos aqui, vai medir 120, né? Então, quer dizer que eles são metade de 120. Então, aqui vai ser 60 graus também, e aqui vai ser 60 graus, né? É o ângulo de 60 graus, ok? E aí também temos um detalhe, né? Eu sei que OP é um raio da circunferência, né? Ele é um raio. E como AC tangencia a circunferência no ponto P, então quer dizer que a medida aqui é 90 graus, né? O ângulo OPC ou OPA vale 90 graus. Então, se aqui já vale 60 graus, quer dizer que aqui vai valer 30 graus, né? 30 graus. E o mesmo pensamento vale para esse outro lado aqui, tá? OK é um raio da circunferência, onde o ângulo AQO vale 90 graus. Então, se aqui vale 60, então eu tenho que aqui vai valer 30 graus. Bom? Então, eu já tenho uma parte do ângulo Q e do ângulo P. Né? O mesmo pensamento nós vamos fazer para encontrar os outros ângulos. Tá? Então, por exemplo, vamos para o ângulo B, né? Cuja medida aqui é 40 graus. Então, eu já sei que BR e BQ, eles têm a mesma medida, né? Eles são congruentes, tá? Então, isso quer dizer que o ângulo BQR é congruente ao ângulo BRQ.
né? Como aqui vale 40 graus, né? Para chegar em 180 faltam 40, né? Ou, desculpa, para chegar em 180 falta 140, né? Então, como esses dois são iguais, então cada um vale 70 graus. Aqui, ó, 70 graus. Eu sei que OQB vale 90 graus, né? Afinal, AB é tangente à circunferência de centro O, não é isso? Então, o raio OQ é perpendicular a essa tangente, né? Então, se aqui é 70, aqui vai valer 20. Deixa eu botar aqui de azul. Ele vai valer, esse ângulo aqui, né? Ele vai valer 20 graus, tá? Então, eu já tenho a medida do ângulo Q. O ângulo Q vai ser 30 mais 20 graus. 30 graus mais 20 graus, que dá 50 graus. Bom, eu poderia, né, fazer para o ângulo R, mas fica mais interessante eu encontrar essa outra medida aqui, né? Tá? Que também vai ser a mesma coisa, né? Se eu traçar aqui, ó, né, o raio OR, né? Então, se aqui é 70 graus, aqui vai valer 20 graus também. Tá? Bom, agora vamos utilizar a mesma relação que fizemos aqui com o ângulo C, né? Então, como o ângulo C vale 180 graus, né? E eu sei que OP e OR têm a mesma medida, né? Ok? Então, se aqui é 80, para 180 faltam 100, né? Então, aqui vai valer 50 graus e aqui também vale 50 graus, ok? Lembrando que o triângulo CPR, ele é um triângulo isósceles de base PR, né? Já que CP e CR são congruentes, tá bom? Então, se aqui é 50 graus, essa medida aqui é o que faltar para 90, né? Já que OP é perpendicular a AC, né? Então, se aqui é 50, aqui vai ser 40 graus. Mesma coisa aqui, né? Vai ser 40 graus também. Então, com isso, eu tenho que o ângulo P, esse ângulo aqui, ele vai ser 30 graus mais 40 graus, 30 graus mais 40 graus, que dá 70 graus, né? E, por fim, o ângulo R, ele vai ser 20 graus mais 40 graus, né? 20 mais 40, né? Que dá 60 graus, né? Ok? E veja que 50 mais 70 mais 60 dá 180 graus, né? Então, isso aqui indica que acertamos, tá bom? Que P e R vale 50, 70 e 60, tá bom? Então, aqui eu encerro o vídeo. Gente, tudo que foi apresentado aqui, né, os teoremas, tudo, no livro Fundamentos da Matemática Elementar, volume 9, né, que é o livro que nós adotamos na disciplina, tem as demonstrações. Dê uma olhadinha na demonstração, reescrevam, tentem fazer do seu jeito. As dúvidas, as dificuldades que vocês tiverem, entre em contato comigo, né, para eu poder tirar as dúvidas. Tentem refazer os exemplos que eu fiz aqui e tentem fazer alguns exercícios que tem lá no livro que são muito bons, tá bom? Então, pessoal, até a próxima, hein?